dia 7 de maio. Eu sou o Padre Gustavo. Muita gente pergunta de onde eu gravo os evangelhos. Eu falo aqui de Botucatu, no interior de São Paulo. E esses cenários são verdadeiros, não é montagem, não é, arte gráfica. Estou aqui realmente na Cuesta de Botucatu, no interior de São Paulo, para meditar com você a palavra de Deus. Agradeço a sua companhia, convido você que não é inscrito aqui no canal ainda a fazer a sua inscrição, a deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e juntos nos alimentar da palavra de Jesus. Estamos nos preparando essa semana para a festa da Ascensão de Jesus no próximo domingo, para a festa de Pentecostes no outro domingo, e o evangelho de hoje é o de João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, nesse contexto da preparação da ascensão do Senhor, a liturgia apresenta esse discurso de despedida de Jesus. Eu gosto de me colocar no lugar daqueles apóstolos que estavam ali ouvindo essas palavras de Jesus, com certeza tão confusos, sem entender a forma misteriosa com que Jesus estava falando. Hoje a gente escuta, a gente sabe bem o que Jesus estava dizendo, mas com certeza o sentimento deles era de tristeza, de um certo luto, mas Jesus vai nos abandonar. Talvez esse sentimento de abandono tivesse tomado conta do coração dos discípulos. E Jesus fala isso porque ele sabe que nós também, em alguns momentos, em algumas situações da nossa vida, podemos sentir também este abandono. Podemos fazer essa experiência de nos sentirmos abandonados por Deus, ou porque algo não acontece da forma como nós queremos, ou porque vem uma doença, ou perdemos alguém que nós amamos. Mas Jesus, ele parte, mas sem abandonar. É o plano de salvação de Deus. É preciso que Jesus viesse, desse a sua vida, ressuscitasse, mas não permanecesse. É preciso que Jesus voltasse para junto do Pai, para que o Espírito Santo viesse e o Espírito Santo desse continuidade à ação de Jesus. Então, de forma alguma, estamos abandonados. O plano de salvação de Deus, ele continua. E hoje o protagonista... Filma os boi aí. Olha lá. É boi que passa. Mostra aí o boi que... Olha lá. A gravação é assim, acontece de tudo. Faz parte. Você vê que eu não estou enganando vocês. Oba! Então, o plano de salvação de Deus é assim. Cada figura, cada pessoa da Santíssima Trindade tem a sua missão. E hoje nós estamos sob a centralidade do Espírito Santo. É o Espírito que continua a agir. Depois da partida de Jesus na Ascensão, é o Espírito quem age. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós, teólogos, dizemos que é o Evangelho do Espírito Santo, porque é o Espírito que é o protagonista. É ele quem faz
todos aqueles prodígios através dos apóstolos. E nós acreditamos que também hoje, em nós, é o Espírito Santo quem continua agindo. No final, Jesus fala sobre 3 realidades que o Espírito Santo nos ajuda a entender. O pecado, que é a nossa recusa a Deus, que é toda vez que nós dizemos não a esse projeto de salvação de Deus sobre nós. A justiça, que foi o fato de Jesus ter se encarnado, de ter alcançado a nossa salvação e ter ressuscitado e voltado ao céu. E o julgamento, sabendo que todos seremos julgados, mas a vitória é certa. O chefe desse mundo já está derrotado. Jesus já é vencedor sobre o mal e sobre a morte. Então que o Espírito Santo nos ajude a lutar contra o pecado, a sermos justos e reconhecermos a salvação que Jesus nos conquistou e permanecer do lado certo. Permanecer ao lado de Jesus, o nosso Salvador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e dê sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado, cheio do Espírito Santo, e fique com Deus.